A relação à psicose é um dos tópicos mais complexos e delicados da psicanálise, mas de qualquer forma, para quem teve a experiência na clínica psiquiátrica, observar e ver um paciente psicótico em surto é um espetáculo ah, horroroso, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo patético e ridículo. E para quem não tem um embasamento teórico na psicanálise, eu falo psicanálise, não é paciente sob o efeito da medicação, Aldol, enfim, alguns. Aldol é o mais usado na psiquiatria, ainda após muitas décadas. De qualquer maneira, eu lembro muito bem durante o curso da psicologia no quinto ano, eu fazia um estágio aqui na Água Funda e eu me lembro de um paciente que, mesmo medicado, era um esquizoparanoide, né? Crônico, a pior doença mental que existe. Mesmo com a medicação, ele tinha alucinações e via coisas acima da cabeça dele, e era muito curioso para mim na época como estudante, porque a vontade era falar para o paciente, ok, tá, vamos falar sério agora. Porque essa era a sensação de que um paciente psicótico em surto, o impacto de observar um paciente em surto psicótico é absolutamente irracional, vamos dizer assim. Você não consegue, sem referência teórica, você não consegue se situar dentro da percepção, embora ainda assim exista uma lógica no sintoma, um fundamento, assim como nos sonhos, enfim, está tudo explicado no livro. Qualquer idiota que lê o livro está lá explicado. O problema é que não entende. Mas a questão da psicose é uma questão mais delicada. A primeira questão da psicose, como nesse livro do Freud, que ele fala de um caso muito interessante de um paciente paranoico, que a paranoia é uma das psicoses, assim como a esquizofrenia, hoje é bipolar, um transtorno afetivo, e na época antes era chamado de transtorno maníaco, né? Psicose maníaco-depressiva, PMD. Então já de cara aí a questão da psicose maníaco, e quando você tem mania, o paciente ele tem toda uma percepção de que ele tem um domínio sobre si mesmo, e a sensação ilusória de que ele tem essa defesa bem sucedida em relação a essas pulsões absolutamente desconhecidas, porque no caso da psicose, essa ideia que é o oposto, né, a diferença na neurose que o neurótico tem, esses rastros, né, traços mnemônicos, essa memória dessa irrupção, dessa ideia indesejável, absolutamente contraditória e que deixa um trauma na fase ali dos 5 anos de idade, que o psicótico não tem. Então, embora o psicótico não tenha esse traço, a memória, vamos dizer assim, gravada, porque houve uma rejeição, ou seja, a ideia foi bloqueada antes que entrasse na consciência, né? O caso do neurótico, ele não tem absolutamente discernimento nenhum daquilo que pensa, daquilo que faz. E a sociedade está passando por um processo hoje de psicose. Então, o psicótico convence qualquer idiota de que com 1,99 ele vai comprar uma mansão, uma Ferrari, um Jaguar, enfim, né? Essa exploração através da compulsão. Não existe alimentar, drogas, enfim, mas no caso do jogo, que a mídia explora de uma forma assim, é absurdo você ver
empurrando as pessoas ao jogo, né? E as pessoas perdem absolutamente tudo. Enfim, mas essa é outra questão. O assunto é o surto psicótico, e na questão do surto psicótico, no livro, um dos livros do Freud, no caso Schreber, um caso de um paranoico. Freud vai dissecando esse caso, sempre fazendo uma referência, uma alusão na medicina, nem mais medicina, porque ele criou a metapsicologia, uma psicologia absolutamente abstrata, metafísica, mais que metafísica, para explicar essas doenças mentais absolutamente não concretas. Então, a questão principal da psicose é que o conflito do paciente não é um conflito interno, é um conflito com o mundo, porque o psicótico trata o abstrato, como se fosse concreto. Então, essa é a frase do Freud. E a palavra-chave na psicose é a questão da frustração. Então, diante da frustração, o mecanismo do psicótico, muito interessante, porque ele, no campo da percepção, ele transfere a percepção para um mundo imaginário, tentando reconstruir aquilo que não pode ser realizado de uma forma objetiva na realidade. Freud, lógico, não só Nietzsche, vários outros, Schiller, Schopenhauer, vários filósofos alemães, cita esse trecho do livro do Fausto, né, o alemão, do Goethe, justamente dizendo que há essa destruição, esse desmoronamento da realidade criada pelo psicótico, implorando para que seja reconstruído aquilo que não pode ser reconstruído no campo da percepção, no campo da realidade. Então o psicótico transfere, repetindo, o que é frustrado para o campo imaginário. Por exemplo, se um parente vai a óbito, tem um falecimento, ele imagina que aquela pessoa esteja viva. Então ele trata esse concreto como se fosse abstrato e vice-versa. Mais curioso ainda é observar que, embora não exista absolutamente consciência no sentido da ideia rechaçada, a ideia contraditória, que é da pessoa normal, né, dentro de um nível, existe uma associação entre pensamento e afeto, então a pessoa consegue discernir, há um discernimento entre realidade e imaginário. No caso da psicose, não. E essa última frase do trecho ali, ele diz, implorando que seja reconstruído, né, construído novamente em teu próprio seio. Ele implora que seja reconstruído aquilo que foi frustrado. Continuando, esse livro da Anna Freud, a filha do Freud, o mecanismo de defesa, é o baluarte, né, o ponto, um dos pontos, são 4 conceitos fundamentais, mas a questão da defesa é o principal. O que no tratamento, durante a psicanálise, a análise é chamada de resistência, o paciente resiste a evitação, procura evitar o contato com a questão afetiva. Novamente é o ponto básico da teoria do Freud, a questão do afeto, muito mais que a questão do pensamento. Me faz até lembrar, durante o curso de psicologia, eu tinha toda uma percepção unilateral, eu achava que a questão cognitiva era a base, absolutamente equivocado. Levou algum tempo para eu perceber que a questão afetiva é a prioridade, a prerrogativa, o que deve preceder, né, a observação do psicanalista, porque no complexo de Édipo ocorre
essa dissociação entre pensamento e afeto. E aí o texto fala exatamente a defesa contra afetos. Lembrando que para a psicanálise, na área da psiquiatria, a palavra afeto não tem nada a ver com a questão da relação com as pessoas, objetos e animais. Absolutamente, isso é uma outra questão. A questão do afeto é a capacidade de entrar em contato com essas sensações plasmáticas, como Reich, né, o psiquiatra alemão, define a alma. O Freud chamava de alma, a alma como um órgão, algo, é o corpo, né? Essas sensações vegetativas que não depende de absolutamente nenhuma questão externa, nenhum vínculo e nenhuma relação com objetos, pessoas e animais. Então fica bem clara ali a pontuação da Anna Freud em relação à defesa contra os afetos, defender-se contra essas moções pulsionais, no caso são duas pulsões, mas enfim, Eros e Thanatos, mas não é o caso aqui, o foco, mas são pulsões que não dependem da vontade da pessoa. Assim como tem um sistema nervoso, né? Tem um simpático, parasimpático, enfim. Não é uma questão que você tem domínio e controle. Aí você consegue ali, observando ainda o texto, você tem ali os afetos associados a esse processo, absolutamente imaterial, mas pode ser tanto agradáveis como dolorosos. E a palavra principal aparece ali na última seta, se um afeto está associado a um processo pulsional proibido. É interessante observar essa palavra para que fique bem claro que essas ideias são rechaçadas ou rejeitadas no caso da psicose em razão dessa incompatibilidade, dessa contradição. São ideias que contradizem e que por essa razão elas são rechaçadas ou no caso rejeitadas. Essas imagens, né, em relação à questão mais histérica, mas o elemento é o mesmo, existe a psicose histérica. Para entender a imagem, é necessário que tenha toda essa visão, esse ponto de vista teórico, para que não seja, para que não haja um equívoco, né? É uma imagem, na verdade, o que a paciente está tentando fazer é evitar o contato com esse afeto penoso, esse afeto que está associado a uma ideia incompatível e através desse mecanismo de defesa o paciente tenta evitar. Aqui a gente tem mais algumas imagens da questão da histeria. É engraçado, é curioso observar que quando você tem essa percepção, você entende o sintoma do paciente. Então, o psicólogo ele não fica limitado a observar um comportamento, um sintoma e prescrever uma medicação na expectativa de que o sintoma seja anulado. A situação aqui da histeria. É muito curioso observar como a imagem, como se você presenciar esses sintomas, é muito real. Essa é a palavra.
parece absolutamente real. Aquilo que o paciente está vivendo, vivenciando ali, passando no seu desespero, no seu sofrimento, parece que existe um sentido, embora não explícito, porque é um sintoma. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui no caso é mais histeria, mas a psicose, a histeria tem toda uma relação no foco afetivo, a psicose também tem toda uma questão no foco afetivo. Não é tão a parte cognitiva como a neurose obsessiva, por exemplo, em que o paciente tem essa troca de significante por outro, né? A questão do pensamento. Um pensamento rejeitado é substituído, rejeitado é reprimido, né? No caso da neurose, ele é reprimido e substituído, e a repetição vai cristalizando a ideia até que a ideia original seja obliterada e o paciente não lembre mais a ideia original. Então, basicamente, a questão do surto psicótico é quando há essa irrupção da questão mais afetiva, o paciente, de alguma forma, ele sente a presença de algo absolutamente ameaçador, voltada à questão da relação do paciente com a questão perceptiva, a questão real, tentando uma fuga, tentando ter um sucesso na sua fuga, na forma de escapar à realidade e reconstruir aquilo que foi frustrado, desapontamento, enfim, no campo do imaginário. Então, essa é a questão, um aspecto muito interessante da psicose.